Nesse vídeo aqui eu venho em defesa dos livros de programação e eu vou te falar o porquê que é uma falácia gigante as pessoas falarem, em tempo de inteligência artificial não compensa ler livro mais, é mais rápido você pegar um resumo no chat GPT, ou então aquela falácia de, os livros de programação ficam ultrapassados rápidos. Eu vou te falar o como isso é problemático e ainda por cima eu vou te falar como é que isso aqui, assim, literalmente você pegar um livro desse aqui, você vai dar um salto assim de mentalidade, assim, não só em programação, mas no que tem ao redor ali dessa função, né, de você ser um dev. Esse aqui é um dos meus livros favoritos, inclusive, que está aqui, é o Refatoração, que no Brasil saiu pela editora Martins Fontes, onde ele fala várias técnicas de programação focadas em refatoração mesmo. Então você tem técnicas e você tem modos de pensar. Sabe quando você fica, putz, eu fiz isso, mas não sei se está da melhor maneira? Ou então você fala, esse código aqui tá bom, mas puta, poderia ser melhor? Sabe quando você fica com essa sensação, que você volta, que você quer arrumar o código? Hoje está muito comum a galera atacar no chat GPT e pedir para melhorar. Mas esse livro te ensina a pensar e tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso sem o chat GPT hoje. E esse livro, ele é de 99, as primeiras versões desse livro, e ainda em 2025 tem pessoas que não conseguem fazer ou dependem puramente do chat GPT para fazer isso. Quer ver outro exemplo, assim, que é gritante, que a galera acaba achando que, nossa, é um negócio moderno, não sei o que lá. Tem muitas pessoas que falam assim, o jeito moderno de você fazer aplicações web é com APIs, né? O jeito moderno, que antes a gente tinha o SOAP, e aí era a XML, né? Então, ainda tem um. Isso aqui é uma visão bem rasa ainda por cima. Então, você vê que as pessoas falam, não, o jeito moderno é a API. Você sabe quando que a API começou a ser discutida? Ó, API, só para você ter noção, já era uma coisa sobre padronizações que o pessoal vinha conversando desde a década de 50. Pra você ter noção, a primeira vez ali que a gente começou a ver o conceito de API foi em 1968, em um artigo, e em 1970 foi quando o termo API começou a ser aplicado ali, e era principalmente ali em infra de banco de dados, entre outras coisas, que era você ter um padrão ali de comunicação. E aí você vai ver um conteúdo hoje, as pessoas resumem ao quê? A API é quando você manda um JSON. Isso é o jeito mais possível assim de você pegar o raso do raso da conversa. Tem um mar de coisas que foi discutida, e se você resumir a API a um JSON, tudo bem, você vai programar, você vai ganhar o seu dinheiro, você faz no dia a dia, mas tem um leque de coisas aqui que você está deixando passar que agregaria sim para outras coisas ali do que você está fazendo. Então, falar que esses assuntos não são importantes, cara, é de uma ignorância muito grande. Você, Pedro, fala, não preciso disso aí, mas tem um fórum de pessoas que antes da internet ser do jeito que é hoje já estavam preocupados em discutir, se reunir e conversar e criar manifestos, mas você é muito mais esperto do que todos esses outros devs que viveram, esses cientistas, esses devs do passado que passaram por vários outros problemas, desenvolveram sistemas operacionais, mas você acha que não, só saber que a API é um JSON já é o suficiente para ser alguém fora da curva. E vamos ser sinceros, né? Com só saber que uma API é um JSON, você vai sobreviver, você não precisa. De verdade, você não precisa se aprofundar. Você não precisa. De verdade, você não precisa, é sério. Mas eu ouvi recentemente um podcast do Flow, onde o Fábio Akita, ele falou com todas as letras, ele falou, eu não tenho medo de ser substituído por uma IA. Eu não vou ser substituído por uma IA. Mas por quê? Porque ele fala ali, ele fala, ó, cara, quem que vai ser substituído? Aquela pessoa que é rasa. A pessoa ali que ela faz a água com miojo, que sobe uma peizinha que faz um crude, essa pessoa não vai ser substituída. Porque você não precisa. Agora, eu não vou por quê? Porque, cara, eu conheço técnica, eu conheço fundamento, eu conheço porquê, eu sei questionar. Então, mesmo que eu coloque uma inteligência artificial para gerar alguma coisa, eu sei questionar se aquilo é bom ou não. E olha, código que funciona nem sempre é o melhor caminho. É igual a discussão que algumas pessoas têm de, leva tudo para cloud, e aí você vai lá e triplica o custo daquela empresa e não tem o mesmo resultado. Então, tem coisas que só um olhar mais treinado e você tendo um leque de soluções diferentes para oferecer é o que vai te levar para um próximo nível. E no final do dia, ser uma pessoa desenvolvedora é resolver problemas, tá? Não importa qual é a linguagem de programação que você está usando, se você é back, front, profissional de banco de dados, se você é mobile, no final do dia é sobre resolver problemas. E quanto mais você se imune ali de coisas, você vai acabar tendo um leque maior de solução de problemas. Ponto. Tá? Você acaba virando um canivete suíço. E aí o que acaba acontecendo? Por que hoje as conversas vão ficando mais rasas, né? Então hoje, por exemplo, a gente chegou num nível que as pessoas resumem a API a JSON, né?
Então, sendo que isso é uma consequência, né, de várias discussões e você pode aplicar API em vários outros conceitos. Bom, primeira coisa, né? Hoje a gente tem um tipo de conteúdo que ele é diluído na internet, que pra mim é muito covarde, que são influenciadores e alguns deles até grandes, e eu inclusive deixei de acompanhar alguns deles por conta disso, e outros eu sou muito fã, assim. Mas tem muitas pessoas que elas metem o pau no livro, elas metem o pau no livro, você vai ver que tem pessoas que, se você procurar, tal livro é ruim, tal livro é uma merda, por que que você não deveria mais ler isso, esse livro é ultrapassado? Porém, tem uma coisa que é muito curiosa, você já ouviu aquele exemplo da API com JSON? Que é aquele exemplo da API com garçom, aliás, que a pessoa fala, não, a API é igual um garçom, que ele vai lá na cozinha e leva pro cliente. Você já ouviu esse? Acho que esse é o mais clássico. E aí, dependendo de quem você ouviu a primeira vez essa analogia, você fica, nossa, essa pessoa é um gênio, nunca parei pra pensar desse jeito. Você sabe de onde vem esse exemplo? Tem uma série de livros que é a série de livros Use a Cabeça. Inclusive eu tenho alguns aqui e ela é muito boa, assim, porque essa série do Use a Cabeça, ela tinha um foco muito específico, que era você ensinar programação para pessoas que não eram técnicas, pessoas leigas. E aí, eles têm exemplos de analogia, eles têm alguns storytellings, né? Tanto que até hoje esses livros aqui são esgotados, ó. E eles são livros muito bons. E eles têm toda uma linguagem altamente informal. Ele é um livro muito fácil de ler, tem muitas ilustrações e muitas analogias. Inclusive, esses exemplos que você acaba vendo aí do garçom é daqui. E muitas vezes, muitas pessoas, alguns influencers que acabam falando isso, não é por maldade. Às vezes essa informação só foi repassada que nem ele sabe a origem. É comum. A gente tem uma informação que ela foi repassada tantas vezes que a gente não sabe a origem. Esse não é o problema. Agora, o problema pra mim é quando a pessoa ela é covarde. Quando ela mete o pau no livro, aí ela fala: "Não, esse livro tá ultrapassado. Vem fazer a minha metodologia", aí ele dá um nome lá pra metodologia dele. E aí você vai ver, não precisa nem comprar o curso, tá? Você vai ver o vídeo no YouTube da pessoa. Como é que eu sei que essa pessoa ela é covarde? Como é que eu sei que ela sabe a origem do livro? Primeiro, porque ele está usando as mesmas analogias do vídeo, e segundo, porque ele está usando o mesmo exemplo de código do livro. Então não tem como me falar que essa pessoa ela simplesmente ignorou o livro, ela não sabia a origem, porque é muita cara de pau a pessoa meter o pau no livro, falar da metodologia, aprender do jeito dele, e aí ele tá usando as mesmas analogias e o mesmo exemplo do livro. Então, assim, a pessoa acaba se entregando. Só que como as pessoas não vão mais tão a fundo, você acaba tendo isso. E aí você vai ver aquilo que muitas vezes era um conhecimento que você tinha num livro, que hoje, sério, de verdade, hoje livro de programação é bem mais barato do que era antigamente. Antigamente era só importado. Hoje, se eu for na livraria tomar um café, sem conta. Aliás, as pessoas ainda vão à livraria para tomar café? Nem sei mais se o pessoal faz isso. Então, às vezes aquele curso, e os cursos estão bem inflados, né? Você tem curso de 8 mil, curso de 10 mil de programação, e aí você vai ver, é o mesmo conhecimento que está no livro de 80 conto, mas o influenciador, o que que ele fez? Ele te fez pegar um nojo disso aqui, para você achar que isso aqui é lixo, e acreditar que só a metodologia dele é o que funciona. Então isso para mim é muito covarde. Então eu não tenho problema com quem faz vídeo, exemplo, usando o exemplo do livro e não sabe a origem, ou até mesmo achou tão legal que não citou, isso para mim não tem problema. Toda informação de qualquer área ela é repassada de alguma maneira. O meu problema é quando a pessoa ela mete o pau no livro, mas ela claramente está usando coisa do livro. Isso para mim é de um nível de covardia gigantesca. Então literalmente daria para fazer aquele vídeo, o que os cursos não te falam, né? Então, se fosse para ser sensacionalista, daria para falar isso. E assim, não são poucas pessoas. Principalmente depois que você lê pelo menos um livro, toda vez que você vê o exemplo do livro sendo citado, você vai lembrar. Principalmente dessa série Use a Cabeça. Eu altamente recomendo essa série, ela é bem digerível para você ler. Agora, a segunda grande falácia ali que o pessoal tem é de falar que em tempos de IA você não compensa você ler livro. Compensa mais você ler o resumo, pedir o resumo pro chat GPT e para que comprar o livro, né? E aqui pra mim é um problema muito grande, porque é de uma ignorância ainda maior, já que para pensar, o que o chat GPT ele tá te entregando? O chat GPT ele é menos mágico quando você para entender como ele funciona do que quando você tá no nível de ignorância, né? Quanto mais ignorante você tá sobre o assunto, mais mágico você acha que ele é. E aí, o que o ChatGPT faz? Ele é um modelo treinado com uma base de conhecimento. E de onde que é essa base de conhecimento? Essa base de conhecimento é de repositórios públicos, é de blogs de artigos, é de implementações que ele encontrou. E de onde que vem essas implementações, esses artigos,
Essas coisas foram de pessoas que leram, tiveram suas interpretações pessoais, e aí elas implementaram, criaram artigos, entre outras coisas. Então, olha o quanto a informação ela vai sendo diluída. Então, você tem a interpretação de uma pessoa que cria um post, um blog, um repositório, e aí você tem um modelo treinado, aí com base no que ele acredita que seja interessante, ele vai te falar. No livro, você vai ler direto da fonte, não é que você vai ler alguém que leu e está te explicando. Não, você vai ler aquelas vezes aquela metodologia direto do criador ou dos criadores. Você vai ver o porquê que aquilo foi criado, para que tipo de problema que ele foi criado e o que não resolve, nunca se propôs. O que eu cansei de ver vídeo que a galera fala de clean code, de coisa que, assim, tá escrito totalmente o contrário, ou então nem fala no livro do clean code, não é pouco. Então, você acaba tendo linhas de pensamentos muito diluídas. E é legal você ler o livro para você ler direto da fonte. Ah, Felipe, eu preciso? Não, você não precisa ler o livro. Você não é obrigado a ler o livro. Você vai continuar trabalhando, vai continuar ganhando dinheiro, você vai continuar, mas o que não vai acontecer é, você não vai ter um leque tão rico quanto você lê direto da fonte, tá? Então, ler direto da fonte vai te fazer entender o porquê, e para mim, a melhor coisa quando você lê um livro é saber justamente o que não resolve, porque tem muita gente que vende algumas coisas como mágica. Então, eu vou te dar um exemplo mais clássico, que alguém fala: "Ah, não, leva tudo para cloud". Ah, não, porque cloud é o melhor jeito de você desenvolver. E aí o que que a pessoa não está contando? A pessoa leva tudo para cloud, para uma Azure, AWS, um GCP da vida, triplica o custo da empresa por causa da infraestrutura, quebra tudo em microserviço, porque ela acha que isso é o mais moderno a se fazer, então ela quebra em microserviço, fica mais complexo de gerenciar, ela não sabe, e às vezes ela está testando um projeto MVP, né? Sendo que às vezes se ela tivesse lido algum livro falando sobre monolito e microserviços, ela não teria pegado a mensagem diluída. Qual que é a mensagem diluída? Microserviço é bom, monolito é ruim. Monolito é antigo, microserviço é ruim. E não é isso. Não é sobre isso. Então, existe uma proposta do porquê que é um monolito e por que funcionava, e por que alguns cenários ainda deveriam ser monolitos, e cenários de microserviços, inclusive cenários que você não deveria estar usando microserviços. Você quer um exemplo claro disso? A Amazon, caso você não saiba, ela foi umas prepursoras ali, né? De falar de microserviços, de quebrar monolitos e tudo mais. E em 2023 ali, eles voltaram a trabalhar com monolitos e eles têm um case ali da Amazon, do Amazon Prime, ali de 90% de economia, tá? Mas por quê? Porque eles estão testando e eles entendem o modelo. Então, ficar pregando a mensagem diluída que microserviço é bom e monolito é ruim é a parte rasa da conversa. É a parte que você não tem embasamento para saber escolher. Tá tudo bem se você chegar na conclusão que o microserviço é melhor, mas o problema é você não saber o questionar em que cenários aquilo é bom ou ruim. E no final do dia, não importa qual linguagem de programação você escolheu, mas o que importa é resolver problemas. A nossa área é sobre resolver problemas. Ponto. Sou back-end, sou front-end, sou mobile. A nossa área é sobre resolver problemas. As pessoas não te pagam porque você programa Java legal, ou porque sua variável é mais interessante, ou porque o seu código é o código mais limpo do mundo. Não, as pessoas te pagam porque você resolve o problema. Se você está ganhando dinheiro com programação, é porque você está gerando um dinheiro ainda maior para quem está trabalhando com aquele produto, com aquela ferramenta. Então, no final do dia, é sobre dinheiro. É sobre criar soluções para coisas que vão ter valores rentáveis ali, porque seu dinheiro, não sei se você sabe, mas seu dinheiro ele não vem do além. Seu dinheiro não é porque o seu chefe, olha, surgiu um bolo de dinheiro aqui, eu vou te pagar. Então, a Amazon, ela tem case e tem provas. E é legal de você ler esses estudos, esses artigos, essas coisas, porque ele vai desenvolver ali o seu leque de cadeia de soluções. E isso é uma coisa que, assim, você vai ver que profissionais que estão no nível de tech lead vão estar preocupados. Mas é muito comum você ver pessoas que estão, no, principalmente ali no nível pleno e sênior, tá batendo cabeça e de falar, ah, não, eu vi isso no YouTube, esse é o jeito certo. Quer ver um exemplo clássico? Tem as pessoas que elas defendem as boas práticas do Clean Code. E se não tá no Clean Code, para elas já tá ruim, já tá errado. Sendo que o Clean Code é um dos vários livros de compilações de boas práticas. Inclusive, dentro, se a pessoa tivesse lido o mínimo do Clean Code, ela saberia que dentro do livro do Clean Code, ele mesmo tem lá dizendo que ele é um conjunto de boas práticas que foram reunidas e estudadas em diferentes momentos ali e que entende que não é a todo momento que dá para você aplicar todas e que vai ter cenários que vão se beneficiar de você quebrar as regras.
né? Não à toa também quando você vai estudar design patterns, você tem os anti-patterns. E outra coisa também, existem diferentes grupos, diferentes fóruns de boas práticas. Então o Clean Code ele é só o livro mais popular, mas existem outros livros de boas práticas. E não tem como você falar que um é melhor que o outro. E o melhor de tudo é que quando você tem a visão de mais de um, você consegue usar eles complementar. Então tem muita gente que fala, ah não, só é bom assim porque é assim no Clean Code. Ele só é o mais popular. Mas existem outros excelentes livros de boas práticas. E não, o Clean Code ele não é ruim, ele não é descartável. E aí chega no terceiro ponto, né, que eu queria conversar aqui, que é sobre como comprar bons livros, né? Existem sim livros que eles ficam datados e existem livros ali que eles são atemporais. Então tem livros que eu particularmente foco maior. Quais são esses livros? Eu foco muito em livro de técnica, livros de boas práticas e livros de coisas que estão ao redor do ecossistema do mundo do desenvolvimento, mas que não tem a ver com código, tá? E esse eu falo por último aqui, mas que livros que eu não compraria? Eu não compraria livros hoje que são livros de versionamento de linguagem. Então, Java 8, Java 20, .NET 6, .NET 9, que é o que vai sair, que já saiu, né? Agora vai pro .NET 10. Livro do Angular 20, eu não compraria esses livros assim, porque é verdade, eles ficam datados muito rápido até, eles não acompanham a velocidade de atualização, até porque, ainda mais se você quiser ler em português. Por quê? Porque os versionamentos hoje das principais ferramentas, eles saem muito mais rápido. Você tem tecnologia que é atualizada a cada 3 meses, a cada 6 meses. Às vezes isso não dá tempo do mercado editorial atualizar, porque vai sair o livro em inglês, alguém tem que comprar a licença, alguém tem que traduzir, e livro de programação não é fácil de traduzir. Não à toa que tem muitas pessoas que têm versões diferentes do mesmo livro, porque tem traduções diferentes, né? E inclusive eu deixo a dica, se você puder ler em inglês, leia com a tradução original, né? Aliás, com a linguagem original. Então você tem um tempo do mercado editorial ali de traduzir esses livros. E tem muitos bons livros que não existem em português ainda. Eu diria que o que a gente tem de livros de programação hoje em dia é 30% de um todo. Tem muito livro bom, e eu vou dizer livro foda, que a gente não tem traduzido até hoje. Livros bons, assim. Mas porque são complexos de traduzir. Mas não quer dizer que seja complexo de você consumir. E esses livros, tem muitos desses livros aí que se você consumir um capítulo, você já vai dar um salto ali de visão. Então, os livros de programação, eles são excelentes para você que quer expandir o seu leque. Então, se você falar, ah, IA vai me substituir, cara, tenho certeza, se você é esse tipo de profissional, que você está indo muito além do código, que você está virando, na verdade, ali, um arquiteto de soluções, cara, não tem como a IA te substituir. Se você vai conseguir usar a IA para ser um boost seu, para ser um braço a mais seu, mas substituir, cara, eu acho difícil. Agora, quando você é o profissional que está no nível raso da programação ali, você vai ser substituído porque as ferramentas ali, se você quer alguma coisa que faça sem pensar muito, vai chegar um momento que não vai precisar desse tipo de profissional. Uma IA vai se substituir. Agora, alguém que sabe questionar, sabe os cenários de usar ou não, então você vai ver que em alguns lugares, poxa, o código que funciona não necessariamente é o melhor, não necessariamente é o certo. A arquitetura monolítica, que muitas pessoas metem o pau, não necessariamente são ruins em todos os cenários. Então, saber questionar é importante. E é por isso que eu focaria muito em livros de técnica, livros de boas práticas e livros de metodologias e evitaria esses livros de versionamento de tecnologia, tá? Se você quiser comprar porque você acha legal, e ainda assim eu colocaria uma outra exceção, tá? Mas existem bons livros que para mim todo deveria ler que não fala de código, tá? Inclusive, eu vou fazer isso em outro vídeo, porque esse aqui já está muito grande, mas para mim eu vou deixar aqui 3 livros aqui que eu recomendo que todo deveria ler, que não é sobre código aqui e que é muito importante do ecossistema do que a gente está fazendo.